Graça e paz, meus irmãos, boa noite. Vamos dar continuidade ao nosso culto a Deus. Mais uma vez agradeço o privilégio de estar com os irmãos. Então, só relembrando o que nós vimos até agora, esse é o nosso terceiro momento. Nós vimos então ontem à noite, né, o que é cosmovisão. Então, só relembrando, né, nós vimos o conceito de cosmovisão. Todo mundo tem uma visão de vida. Todo mundo enxerga a vida a partir de alguma referência, seja ela bíblica ou não. Então, todo mundo olha para a vida a partir de algumas lentes e isso influencia decisivamente a visão que você tem da vida. Então, nós vimos o conceito de cosmovisão, nós vimos o conceito de coração. O que determina a nossa visão de vida é aquilo que vai no mais profundo do nosso ser. Nem sempre a gente tem consciência disso, né? Mas a Bíblia deixa bem claro que o coração, eu sou o que eu sou no meu coração, você é o que você é no seu coração. Não é à toa que a Bíblia deixa bem claro, sobre tudo o que a gente deve guardar, guarda o teu coração, porque é de lá que vem as fontes da vida. O que eu amo, o que eu odeio, está tudo lá no coração, ok? Então nós vimos cosmovisão, nós vimos coração, nós vimos o conceito também de ideologia, um conceito bem falado no mundo, né, nos últimos anos, e basicamente nós vimos que ideologia significa, né, é qualquer discurso, qualquer narrativa que apresenta para você, qualquer discurso que explica para você quem você é, de onde você veio, o que você está fazendo aqui, para onde você vai. E nós vimos que toda ideologia, sem nenhuma exceção, ela é idólatra, porque ela sempre baseia o seu discurso em algo que não é a Bíblia, tá? O conceito que nós defendemos de ideologia é esse: qualquer discurso que explica para você o que é a vida e baseia o seu discurso em qualquer coisa que não seja a Bíblia. Então, o machismo, o feminismo, o socialismo, o comunismo, o marxismo, o nazismo, o nacionalismo, qualquer ismo, menos o cristianismo. Aí você fala assim, por que menos o cristianismo? É porque olha só, o machismo coloca no centro o macho, o homem. Por isso ele está errado, porque o homem não é para estar no centro. O feminismo, o que está no centro do feminismo? O conceito da mulher. E a mulher não foi feita para estar no centro. O nazismo, o que está no centro do nazismo? É a supremacia da raça branca. Se você perguntar para um nazista por que o mundo está ruim, é porque o mundo é habitado por gente como a gente, por negros, mestiços, mulatos. Para o conceito nazista, tudo isso é raça impura. A minha Valentina, por exemplo, que é moreninha, já era. Para o nazista, o mundo só vai ser bom quando todo mundo aqui foi exterminado, porque não tem nenhum ariano aqui. Mesmo os que têm olho azul e verde, você foi infectado pela raça brasileira. Então, para o nazista, o mundo tem que ser habitado por ariano. E isso é um absurdo. O comunismo tem no centro a questão da luta de classes, né? Aquela bobajada toda que, infelizmente, muita gente acredita. Todos os ismos são idólatras, são ideologias que falseiam a realidade para você. Aí você fala, então, mas o cristianismo é um ismo, tá? Mas quem que está no centro do... Quem que está no centro do cristianismo? Quem? Cristo. E Cristo é o centro realmente de tudo. Então, o único ismo correto é o cristianismo. Todos os outros ismos estão errados porque colocam no centro qualquer outra coisa que não seja Cristo. Então, o único ismo que é correto é o cristianismo, porque Cristo é o centro de tudo, Ele é o Rei dos Reis. Ele é aquele que um dia todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará. Então, nós vimos isso, embora esse exemplo eu estou dando só agora. Então, vimos cosmovisão, coração, ideologia, vimos esses conceitos todos, só para a gente entender, né, o que a gente começou a fazer hoje de manhã. Hoje de manhã, nós buscamos entender o que a Bíblia ensina de forma bem geral sobre família. Quando eu coloco a lente das Escrituras, não a lente do humanismo,
Se eu colocar a lente do ateísmo para entender família, eu vou entender família de forma errada. Nós vimos hoje de manhã, lá no comecinho da palestra, que, segundo o conceito humanista, família é uma instituição criada pelo homem, construída pelo homem. Se ela foi construída pelo homem, logo ela pode ser desconstruída pelo homem. Hoje o mundo enfrenta uma desconstrução do conceito de família. Família pode ser o que for. O que for. Inclusive pode ser você, pode ser um homem com um homem e um cachorro. Beleza, tranquilo. Hoje, eu não estou mentindo. Eu já vi na internet um homem que se casou com ele mesmo. Tem isso? Tem. Tem gente que gosta de abraçar a árvore. Já ouviu isso? Tem isso. E tem defesa filosófica. Claro que é uma bobajada. Para isso. Ele está vivo ainda, o Peter Singer, filósofo australiano. Foi professor de algumas universidades norte-americanas. Ele era da área da ética. Olha só, filósofo australiano, da área da ética. Ele defendia, as crianças já foram retiradas, então vocês podem ouvir. Peter Singer, que tem livros publicados no Brasil, já foi na USP. Ele defendia a licitude, ou seja, a permissão do relacionamento de um homem com um animal. Desde que haja consenso por parte do animal, não tem nenhum problema. Qual seria o problema? Olha só, ele é um filósofo que defende a zoofilia. Eu vou parar por aqui, tá? Porque tem coisas, isso daí que é só o começo. Então, só para você ter uma ideia, de novo, repito, ele não é claro que ele é um demente, né? Mas ele não é um demente que está no hospício, não. Ele é um filósofo da área da ética. Ética é aquela área dentro dos cursos de filosofia, dentro das áreas, né? E todo mundo estuda ética. Se você fez um curso de administração, você estudou ética. Você faz um curso de medicina, tem a área da ética. Você faz um curso de enfermagem, tem a área da ética. E na ética, basicamente, vai se ensinar o que é certo e errado. Então, um cara que vai te ensinar o que é certo e errado, diz que não existe, a princípio, nenhum problema no relacionamento de um homem com um animal, desde que o animal não reclame. Sim, isso não é de ontem, não. Os livros dele têm mais de décadas. Ok? Então nós vimos que se eu coloco a lente errada, eu enxergo a família de forma errada. Só tem uma referência para a gente entender família da forma certa. É a revelação de Deus na sua palavra. E aí nós vimos algumas características da família. E principalmente na palestra de manhã, né, embora nós também lembremos que homens, existe um baita de um desafio para nós. Hoje nós temos adolescentes de 35, 40 anos. Né? Eles esticam a adolescência. Só lembrando que não existe na Bíblia nem existe conceito de adolescência, tá? Mas você que estudou pedagogia, você foi forçado a ver Existe um baita do desafio para a gente. Para o cristão existe um baita do desafio. Você tem que ler o que os professores dizem que você tem que ler, e você tem que ler o que os professores nunca vão dizer para você ler. Se você não quiser ser um tolo, um bobo, que fica repetindo, sem pensar, as coisas que te ensinam na faculdade. E aqui não está alguém que destrói a faculdade, não. Como eu disse, eu gosto de escola. O reverendo Arival me deixou ser um diretor de uma escola de teologia lá em Pinheiros. Né? Enquanto ele me deixar, eu fico, porque eu gosto disso. Mas a universidade, embora tenha sido uma instituição criada pelo cristianismo, a faculdade, as universidades nasceram como uma extensão do pensamento cristão. A Universidade de Notre Dame, que é uma instituição católica, as maiores universidades do mundo, Universidade de Harvard, Universidade de Princeton, Universidade de Yale, todas filhas do cristianismo, essas três do presbiterianismo. Elas foram tomadas depois na passagem do século XVIII para o século XIX, depois do iluminismo, elas foram tomadas por ateus, por humanistas, por marxistas. E de lá que vem tudo que a gente meio que acredita. Né? Os
Os especialistas que normalmente você acredita vêm de lá. Então perceba, a gente não pode, eu não posso ser tão ingênuo assim, de achar que quando a Globo ou qualquer outro canal de televisão coloca lá um especialista para comentar alguma coisa, ele está falando, né, a verdade, ele está falando a opinião dele segundo a cosmovisão dele. Bate com a Bíblia? Se bater, beleza, amém. Se não bater, está errado. Essa palestra é a mesma coisa. Se o que eu falar bater com a Bíblia, amém. Se não falar, discordem de mim. Sejam como os bereanos, né? Que ouviam tudo, conferiam com a Bíblia para ver se está tudo de acordo com a palavra de Deus. Se tiver, amém. Se não tiver, com amor, puxa a minha orelha. Então nós vimos esses dois assuntos. Primeira palestra de ontem, cosmovisão, e depois, hoje, pela manhã, algumas questões relacionadas à família. E a última frase que eu digo da palestra de hoje de manhã é que existe esperança para famílias quebradas. A família de José, né? A família de Jacó, José, os seus irmãos, nós vimos hoje vários desafios que eles tinham, pecados. E tinha esperança para eles e tem esperança para nós. Hoje, terceira palestra, hoje, agora à noite, né? A igreja. Depois da família, vamos tentar ser um pouco mais breve aqui do que nas outras duas, falar um pouquinho sobre o que a Bíblia fala sobre a igreja, de forma, obviamente, bem geral. E o texto que eu quero ler com vocês, João, capítulo 17, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, narrado ali, registrado por João, capítulo 17, quando o Senhor Jesus Cristo estava, né, um pouco antes de ir para a cruz, de cumprir a sua grande missão, de morrer de forma substitutiva por nós, ele fez essa oração, a oração sacerdotal. E a partir desse texto aqui eu quero extrair algumas verdades sobre as características de uma igreja verdadeiramente cristã. Ok? João 17 diz assim: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta. Todos juntos, vamos lá? Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me têm dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, a mim mesmo,
para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que me vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. No nome de Jesus, nós suplicamos a Ti, ó Senhor, Deus eterno, Pai querido, tem misericórdia de nós. Ó Deus, livra-nos do cansaço, livra-nos, ó Pai, de qualquer tipo de desatenção e ilumina-nos, ó Espírito Santo, para que possamos aprender, fortalecer um pouco mais a nossa fé no Senhor, ó Deus, e saber o que é a igreja segundo a Tua palavra. No nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, então vamos. Deixa eu ver, está ligado aqui? Eu aponto para lá, né? Não está funcionando. Deve ser erro meu. Se não der, vocês passam por aí. Pode passar. Pode passar tudo esse slide aí. Aí. O que é a igreja? Se te perguntasse, né, o que é a igreja, como que você definiria? Aqui você tem, né, comunidade evangélica luterana, aqui você tem uma igreja batista bíblica, pode passar. Aqui você tem uma igreja presbiteriana. Aqui não parece, pelo menos para os nossos moldes, né? Mas isso aqui não está muito focado, mas é uma igreja lá na África, né? Se comparasse com a nossa, um pouco mais precária em termos de construção. Pode passar. Aqui tem vários nomes, né? Aqui você tem igreja independente, igreja presbiteriana do Brasil, enfim, CGADB, lá da Assembleia de Deus, Sara Nossa Terra, Universal, Metodista. E aqui isso aqui foi tirado de um jornal, né? Procuro 2 pessoas para juntos abrirmos uma igreja. Eu não deixei o telefone ali, que de repente dá ideia para alguém aí, né? Então deixa quieto, né? Mas embora seja engraçado, é triste ao mesmo tempo, né? Tem gente que já tem anúncio, né? Sei vários. Fala assim, ó, vendo a minha igreja, né? Já com alguns membros, se quiser, fale comigo, né? Tem, não estou mentindo não, isso tem, né? Minha igreja já com terreno, assim assado, mais ou menos tantos membros, né? Vendo a minha igreja. Isso é igreja mesmo? Ele está chamando de igreja, mas é igreja. Quem tem poder, autoridade para definir o que é igreja? Eu, você? A mesma pergunta que a gente fez de manhã, né? Quem tem autoridade para definir o que é família? São os especialistas, né? Os sociólogos da UOL? Quem que tem? Igreja, a mesma pergunta. Quem tem autoridade para falar? Isso é igreja, isso não é igreja. Esses são só alguns exemplos, tá? Pode passar. Nós lemos aí a oração sacerdotal, né, do Senhor Jesus Cristo, e um dos temas centrais dessa oração é o pedido de Cristo ao Pai para que o seu povo seja um. Por questão de tempo, não dá para a gente voltar no texto toda hora, mas Cristo está pedindo para que sejam um. Assim como eu sou um com o Senhor, que nós também sejamos um. Mas calma aí. Tem um tantão de igreja aí. Como saber qual é a certa? O que é igreja? O que é denominação? Né? Essas são perguntas que vêm à nossa mente. No século 21, a igreja se encontra fragmentada. Está funcionando? O defeito é de quem está atrás aqui, né? Sempre assim. Aí, obrigado. Muito obrigado. A gente está no século 21 e desde tempos atrás a gente já tem muitas igrejas, né? Eu imagino que aqui, né,
no estado de Rondônia deve ter muitas igrejas. Lá na minha terra também tinha muitas. Às vezes numa rua só, você tem umas 5 igrejas. Em São Paulo você tem, né? Muita coisa vem de lá, né? Bom e ruim vem tudo de lá. E com os nomes mais diferentes, né? Bola de neve, bola de fogo e vários outros nomes. Enfim. O que é igreja, afinal de contas? Quais são as características de uma igreja? Tem algumas coisas que podem ser flexíveis, né? Um exemplo, eu sou presbiteriano, eu tenho certeza que a igreja batista é uma igreja séria também, né? E normalmente, sem entrar em muitos detalhes, tá? Mas normalmente o que separa o presbiteriano de um batista, em geral, né? Uma das coisas é a forma do batismo. O presbiteriano, por convicção bíblica, batiza por aspersão. Convicção bíblica. Tem gente que acha que é um pouco de catolicismo, né? Nada a ver. O católico batiza, e aqui eu não estou falando mal de católico não, por favor, tá? Só estou reconhecendo um fato. O católico, de quem nós discordamos, mas respeitamos, mas discordamos teologicamente. Os católicos devem ser alvo das nossas orações, do nosso amor, da nossa paciência, né? Mas o católico batiza por aspersão por outros motivos. Nós batizamos por aspersão por outros motivos. O batista batiza não por aspersão, batiza por imersão. E a Bíblia dá base tanto para um quanto para o outro. Nós batizamos por aspersão por convicção bíblica. Se você pega, né, os livros do Antigo Testamento, vê lá quantas vezes aparece o termo aspersão, aspergir e vários outros argumentos. Mas o ponto é que existe uma certa flexibilidade nesse ponto. É possível que realmente aqui nessa terra exista tanto base para o batista e para o presbiteriano. Tranquilo. Tanto é que nós somos irmãos. Quando vai, pelo menos, vou falar do nosso lado, né? Quando vem um batista e quer fazer parte da presbiteriana, ele nem precisa ser batizado de novo. O batismo dele valeu. Creu em Cristo e o batismo é bíblico, valeu. Né? Às vezes nem sempre o contrário é verdadeiro. Né? Às vezes quando a gente tenta ir para lá, né, às vezes tem que passar pelo batismo, enfim. Agora, essa flexibilidade é definida pela Bíblia e não cabe todo mundo não. Por exemplo, se tem uma igreja, qualquer igreja, que diz que Jesus Cristo é um caminho, mas tem outros caminhos também, opa, aí já está tocando num ponto que é inegociável. A Bíblia não abre base para isso daí. Então você percebe que é a própria Bíblia que vai definir quando dá para flexibilizar algo, quando não dá para flexibilizar algo. Nós discordamos, com muito respeito, dos nossos irmãos, né, pentecostais. Que Deus os guarde, os abençoe, e dá para ter comunhão com muitas coisas, né? Por exemplo, as questões escatológicas, a gente discorda de várias coisas. A questão da contemporaneidade dos dons, né? Eles acreditam, né, que o crente, além da conversão, tem que passar por uma segunda bênção, e a evidência da segunda bênção é o dom de cura e o falar em língua. Nós não acreditamos nisso. Não acreditamos nisso. O crente ele precisa do batismo com o Espírito Santo, que é o próprio batismo. É a conversão. Agora o que a gente tem que buscar? A gente tem que buscar algo mais? Tem, que é a plenitude do Espírito Santo. Isso a Bíblia fala que tem que buscar mesmo. E falar em línguas não é evidência de que você foi batizado com o Espírito Santo. Absolutamente. Mas a gente discorda com convicção e respeita quem pensa desse jeito. E se der para dialogar, a gente dialoga, troca ideia. Se de repente entrar numa briga, então a gente para por aqui sem problemas e segue a vida. Mas um assembleiano, quando vem para cá, não precisa batizar. Né? Por mais que tenha, claro, né, você vai ter que passar pela classe de catecúmenos, mostrar as bases da nossa fé. Se acreditar, seja bem-vindo. Se não acreditar, que Deus o abençoe de repente em outro lugar e segue a vida. O assembleiano é o nosso irmão em Cristo. Mas quando tem igrejas que negociam a questão da graça, a questão da centralidade de Cristo, acabou o papo. Acabou o papo. Quando cristianismo ou é 100% Cristo, ou é qualquer outra coisa menos cristianismo.
Ou a igreja está baseada na palavra, ou a igreja não está baseada na palavra. O que define a legitimidade de uma igreja é a fidelidade à palavra. Se a igreja presbiteriana de Pinheiros, falar da igreja lá que eu sou membro, né? Na verdade eu sou membro do presbitério, né? Mas a igreja que a gente serve. Se a igreja presbiteriana negociar a palavra, a igreja presbiteriana perde a sua autoridade. Porque a autoridade de uma igreja é proporcional à sua fidelidade à palavra. Está na Bíblia? Amém. Não está na Bíblia? Acabou o papo. Então perceba o desafio. E eu termino aqui, agora já volto para o slide. Em épocas de confusão doutrinária, a época da reforma era uma época de confusão doutrinária. Lá nos primeiros séculos da era cristã, século II, século III, século IV, era a época de confusão doutrinária. A época que a gente vive é uma época de confusão doutrinária. E o que eu quero dizer com isso? Em épocas de bagunça doutrinária, dizer eu sou cristão não satisfaz tudo. Não é suficiente. Deixa eu te dar um exemplo. Se você perguntar para um presbiteriano, ele vai dizer que é cristão. Se você perguntar para o católico, ele vai dizer que é cristão. Se você perguntar para um espírita, ele vai dizer que é cristão. Se você perguntar para um testemunho de Jeová, para alguns podem dizer que é cristão. Às vezes, se você perguntar para um budista, se ele for um pouco sincrético, ele pode dizer que é um cristão. Ué, tão diferentes assim e todo mundo diz que é cristão? Repito a frase, em épocas de confusão doutrinária, você liga a televisão, lá está aquela bagunça toda. O cara pega um texto, fora do seu contexto, para arrancar dinheiro de você. E ele diz que faz isso em nome de Deus. Eu conheci irmãos em Cristo, que vieram de igrejas assim, saíram de lá assim arrebentados. Deram o carro, deram a casa. O pastor de lá falou, ó, faça um sacrifício. Mas pastor, eu só tenho esse carrinho. Pois é, sacrifício é coisa difícil. Aposte, faça esse sacrifício. Que se você, né, você é cabeça, não é cauda. Faça o sacrifício, faça um teste com Deus. Ele foi lá e doou a casa, doou o carro, ficou sem o carro, sem a casa. Não aconteceu o milagre que prometeram. E aí o cara, na maior cara de pau, falou, olha, é porque você não teve fé. Isso não é um caso, dois casos, isso são vários casos. Isso é igreja? Isso é uma igreja de Cristo? Não dá para respeitar tudo. A gente respeita aquilo que está dentro da palavra. Então, pensemos nessas coisas. Em épocas de confusão doutrinária, não basta você falar, eu sou cristão. Eu quero saber o que você quer dizer quando você diz, eu sou cristão. Esse é o ponto. Repito pela última vez. Em época de confusão doutrinária, não basta falar, eu sou cristão. Porque todo mundo diz que é cristão. A questão é, quando você diz que você é cristão, o que você quer dizer com isso? Para alguns ser cristão é acreditar em Cristo que foi um grande homem, mas acredito na reencarnação também. Opa! Como assim se a Bíblia condena a reencarnação? Então, o que eu quero dizer? O que você quer dizer quando você diz eu sou cristão? Tem base bíblica a minha fé? Vamos lembrar então algumas características da igreja do Senhor Jesus. Primeira característica, não são todas, tá? Mas algumas só. A igreja verdadeira, e aqui eu não estou falando de denominação verdadeira, tá? Se amanhã ou depois eu falo assim, ó, só existe salvação dentro da igreja presbiteriana. Já pode colocar uma camisa de força em mim. Porque eu já estou saindo do caminho. Porque a Bíblia não fala de uma denominação que salva. Eu sou presbiteriano pela graça de Deus, porque a igreja presbiteriana, apesar de nós, é uma igreja fiel à Escritura. No dia que ela sair da Escritura, ela perdeu sua autoridade. Toda a igreja é assim. A Bíblia é que define a igreja, não é a igreja que define a Bíblia. Dá para entender a diferença?
Não sou eu que defino se a Bíblia é ou não a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus, independente do que eu penso dela. Se todas as pessoas do mundo, se as 7 bilhões de pessoas do mundo fizessem um abaixo-assinado, escrevessem assim, ó, a Bíblia é falsa, a Bíblia é falsa, a Bíblia é falsa. Vamos supor que todas as pessoas do mundo assinassem esse abaixo-assinado. Isso muda o fato de que a Bíblia é a palavra de Deus? Não muda nada. Sou eu que tenho que me adequar à Bíblia, ela não tem que se adequar a mim. São coisas completamente diferentes. E a primeira característica que nós vemos nesse texto é que a igreja de Cristo, ela é una, é uma só. Apesar das diferentes denominações, metodista, presbiteriana, enfim, só existe uma igreja de Cristo nesse mundo. Que ela é formada pelos eleitos. Aqueles que ouviram algum dia o Evangelho, se arrependeram e creram em Cristo. Pode estar na Batista, pode estar na Presbiteriana, pode estar na Assembleia. A igreja de Cristo, ela é só uma. Unida na verdade do Senhor Jesus Cristo. E o último ponto que eu quero colocar aqui é esse aqui. E o estudo da teologia é fundamental na vida da igreja. Não estou falando que precisa fazer seminário. Mas nós temos que nos interessar pela palavra de Deus. Cada um dentro da onde você está. Estudo de teologia não é só para quem faz faculdade. A minha mãe, ela tinha 3ª série. Meu pai fez o 2º ano de grupo, como se dizia antigamente, né? Eu, graças a Deus, pelo meu pai, a gente teve condição lá de fazer faculdade. Mas com faculdade, sem faculdade, se é do interior, se é da capital, se é de São Paulo, se é de Minas, se é de Rondônia, seja do que for. Se gosta de ler, se não gosta de ler, enfim, todos nós, se é novo, se é velho, se é mais tímido, se gosta de falar mais, todos nós somos chamados a conhecer mais a Deus. Pastor, mas o senhor está falando aí, mas eu não sei nem ler. Alguém vai ler a Bíblia para você. Ouve a Bíblia então. Alguém vai pregar para você. A ideia é que todos nós, do ponto onde a gente está, a gente pode dar um passo mais à frente. Ouvir, pedir para alguém ler, compartilhar um pouco, todos nós. Dos mais ricos, os mais pobres, os mais simples, em todos, nós somos chamados a conhecer a Deus. Tem gente que pode ter PhD, mestrado, doutorado em teologia. Se não tiver comunhão com Deus, vai acreditar em heresia. Agora, às vezes você pega um senhor, uma senhora simples, humilde, por ter comunhão com Deus, ele não cai em heresia, porque tem comunhão com Deus. Então não tem nada a ver com estudo. A ideia é que todos nós devemos conhecer um pouco mais de Deus. Esteja aonde nós estivermos. Uma segunda característica da igreja de Cristo é que a gente tem que entender essas duas coisas aqui. Há uma igreja visível e invisível. Esses termos aqui foram criados só para a gente entender um detalhe muito precioso da Escritura. Foi Agostinho de Hipona, lá no século IV, século V, que didaticamente falou, olha, o que é igreja visível? A igreja visível é aquela que a gente enxerga com os nossos olhos mesmo. É a instituição presente no mundo. Por exemplo, aqui tem a igreja presbiteriana de Jaru, junto com outras igrejas aqui. Se você for um dia lá em São Paulo, lá na igreja de Pinheiros, você vai ver lá visivelmente, né, as pessoas no culto, a igreja de Pinheiros. Lá na minha terra, lá em Itajubá, tinha lá, eu nasci na igreja presbiteriana do bairro Varginha. Igreja visível é aquela que a gente vê com os olhos, tá? Quem são os membros da igreja visível? Todos aqueles que têm os seus nomes escritos no hall de membros. Agora tem igreja invisível também, tá? Igreja invisível é a igreja que é invisível para nós, mas é totalmente visível somente para Deus. Quem faz parte da igreja invisível? Todos os eleitos. Aquele que tem os seus nomes escritos, não somente no hall de membros da igreja,
mas no livro da vida, aqueles que estão sempre em Cristo. E uma diferenciação, isso aqui é muito interessante, dentro da igreja visível, existem crentes e incrédulos, trigo e joio. E não é para você tentar adivinhar, bom, será que ele é trigo? Será que ele é joio? Não, é para você fazer autoanálise. Será que eu sou trigo ou sou joio? Não é para você querer identificar o outro, não. É para você fazer um julgamento sobre você. Quem sou eu na igreja de Cristo? Eu sou trigo ou sou joio? Na igreja visível tem os dois. Na igreja invisível só existe crente. Só existe trigo. Por isso é que a gente deve continuar pregando a palavra de Deus. Quem é de Deus vai continuar crendo. Quem não é de Deus, infelizmente não vai crer. E não é para você julgar o outro. É para você chorar com o outro. É para você pregar pelo outro. É para você orar com o outro. A igreja é una. Considere a questão da igreja visível e invisível. Uma aplicação disso daqui. A igreja visível, aquela que a gente vê com os nossos olhos, ela sempre vai apresentar algum tipo de imperfeição. Porque ela ainda não é perfeita. Ela está sendo aperfeiçoada. E ela é formada por gente como eu e você. Então como que pode ser perfeita se eu e você a gente está lá? Sempre vai ter algum tipo de imperfeição. Nós não chegamos ainda lá nos novos céus e nova terra. Lá vai ter todo mundo perfeito. A gente está passando um processo de santificação. O velho Nilson está ficando para trás e o novo Nilson, a imagem de Cristo, está sendo formado igual você. A gente acerta, a gente erra. Tem dia que a gente está mais forte, tem dia que a gente não está forte. Mas quem é trigo, quem é crente de verdade, por mais que cambaleie, às vezes você pode cair em coisas feias, mas a prova que você é crente é que você vai voltar. Se você um dia se desviar e nunca mais voltar, não significa que você perdeu a salvação. Porque salvação não se perde. Significa que você nunca foi crente. Porque o crente verdadeiro, ele peca, claro que peca. Ele pode cair em um pecado horrível, escandaloso? Infelizmente pode. Mas a prova que ele é crente é que ele vai voltar. Se ele não voltar, não é que ele perdeu a salvação. A salvação não se perde. É que ele nunca foi crente. Agora não é, quando eu falo essas coisas, a gente fica pensando no outro, né? Não, pense em você. Se você tem preocupação com o outro, ore por ele. Essas coisas é para a gente fazer autoanálise. Quem sou eu no corpo de Cristo? Quem sou eu no corpo de Cristo? Vamos lá. Terceira, é santa. Mas aí tem essa pergunta, como a igreja é santa se ela é formada por pessoas que ainda pecam todos os dias? É porque a palavra santa, né, nas escrituras sagradas tem alguns sentidos. A igreja, o chamado da igreja é para a santidade. Levítico 11:44, eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastem sobre a terra. Um dos livros mais desafiantes da Escritura é o livro de Levítico, né? E é um dos livros mais importantes quando se fala de santidade. Ali tudo o que é falado naquele livro, deixa bem claro que Deus é santo, escolheu um povo para ser santo e que não deve se contaminar com as coisas desse mundo. A oração sacerdotal também fala sobre isso. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Desafio de ser santo no mundo caído. Todo cristão vive isso. Todos nós vivemos isso. E a ideia do santo aqui é de ser separado. Todo cristão antes estava no reino das trevas, foi tirado do reino das trevas e colocado agora no reino da luz. Ele está sendo limpo pelo próprio Deus. Primeiro Deus nos tira das trevas e depois Deus vai tirando as trevas da gente. A gente está num processo de santificação e somos chamados à santidade. É o chamado radical. Lembra quando Cristo disse, né? Que a gente deve arrancar o olho, tirar um braço?
Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o. Se o teu braço direito te faz tropeçar, arranca-o também. Porque é melhor estar no céu, sem um olho e sem um braço, do que ir com um olho e com um braço para o inferno. Tem gente que acha que isso daí é literal, né? Inclusive, teve um monge, no início da Idade Média, que tinha problemas na área sexual. E na luta, nessas questões, ele queria ser santo, mas tinha pensamentos e práticas que às vezes saía dessa área. Olhou para esse texto: se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o. Se o teu braço direito te faz tropeçar, arranca-o. Porque é melhor ir para o céu sem o braço e sem o olho do que para o inferno com o braço e com o olho. Ele levou isso literal, que ele chegou a cortar o seu membro. Pergunta: resolveu o problema? Não. Porque o problema está no coração. Então esse texto não fala de literalidade e nem de superficialidade. Esses são os dois equívocos quando a gente lida com essas questões, né? Bom, se eu olho para coisas que eu não devo olhar, será que se eu arrancar o meu olho, vai resolver? Não. É porque o teu olho só vai onde o seu coração já está. Pode prestar atenção. Se você um dia passou por um lugar onde você não podia passar, se você um dia assistiu uma coisa que você não podia assistir, na verdade, a gente só cai porque antes a gente já estava namorando com aquilo. Você já tinha pensado, você já tinha desejado, você pensou de novo, alguém buzinou na sua cabeça, você ficou numa rodinha que aquilo fica, né? A turma falando daquelas coisas sujas. Você já estava nutrindo aquilo, não no seu olho, você estava nutrindo no seu coração. Se você não lidar com isso de forma radical, o que você um dia vai fazer? Você vai naquele lugar. Você vai assistir aquele filme. O seu coração já estava lá antes. Seu pé só acompanhou. A sua mão só fez depois. Então não adianta arrancar a mão. Tem que ser feita uma operação radical no nosso coração. E isso é sobrenatural. Isso é espiritual. É só Deus que faz isso. Então esse texto não fala nem de literalidade e nem de superficialidade. É um texto que fala de radicalidade. Qual que é mais fácil ou qual que é mais difícil? Arrancar um braço ou matar o pecado? Qual que é mais qual que é mais difícil? Qual que é mais difícil? Cortar uma mão ou matar o pecado no coração? A princípio parece que é cortar um braço, né? Cortar uma mão. E realmente é algo muito complicado. Quando a gente, né, entra uma ferpa no dedo, já dói demais. Pegar um machado e cortar o seu braço deve ser uma coisa horrível, claro que é. Mas muito mais difícil é matar o pecado no seu coração. Se eu fosse bem loucão mesmo, eu até consigo pegar um machado e cortar o meu braço. Eu consigo, você também consegue, se você quiser. É loucura, eu sei. Mas a gente consegue, não consegue? Se a gente quiser. Agora, quem aqui consegue matar pelo seu próprio esforço o pecado do coração? Quem consegue? A gente até tenta, luta, mas é Deus que faz isso no nosso coração. Só Deus consegue ir lá no fundo e transformar o nosso coração. É muito mais difícil, é muito mais radical matar o pecado todos os dias do que cortar o braço. E a igreja é chamada a ser santa nesse mundo sujo, corrupto, imundo, nojento que a gente vive. Uma quarta, o que nós vimos até agora, né? A igreja é unida na verdade, visível e invisível, ela é santa. Quarto lugar, é universal. Mas não é universal que passa na nossa cabeça. Aí você fala assim, é mundial, não é aquela mundial não. E nem internacional, aquela internacional também não. A ideia é que Deus tem eleitos no mundo todo. No Oriente, no Ocidente, em cima, embaixo. Tem flamenguista, tem corintiano, tem palmeirense, tem até São Paulino. Tem mineiro, tem gente de Rondônia, tem gente rica, tem gente pobre.
Tem gente que estudou muito, gente que não estudou. Tem gente que é convertida desde lá da adolescência. Tem gente, assim como o ladrão na cruz, que nos últimos momentos da vida vai ser convertido. Tem índio, tem branco, tem negro, tem africano. De todas as tribos, de todas as línguas, de todas as culturas, você vai ter eleito. Nesse sentido, ela é universal, mundial, internacional. Não é como os judeus pensavam. É só a etnia judaica. Não. Desde o Antigo Testamento já tinha outras pessoas. É por isso que vai ser errado eu falar, só presbiteriano é que vai para o céu. Não. Talvez a primeira característica de uma seita, é o que a gente chama lá em teologia de exclusivismo. O que é exclusivismo? É quando eu acho que exclusivamente, somente aqueles que fazem parte da minha denominação serão salvos. É por isso que os testemunhos de Jeová, além de outras coisas, são uma seita. Além deles terem outro livro, além deles não acreditarem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eles, se você perguntar para um testemunho de Jeová, só eles é que serão salvos. Eu vou parar por aqui, né, porque tem outros grupos aí, só para não causar tanta polêmica, mas tem vários outros grupos que às vezes nós consideramos cristãos, mas só eles dizem, para ser salvo tem que estar na minha igreja. A Bíblia não fala de uma igreja que salva, a Bíblia fala de um Salvador que é Jesus Cristo. E quando a igreja prega o Salvador, ela é uma igreja legítima. Enquanto a igreja presbiteriana do Brasil for uma igreja bíblica e pregar a salvação em Cristo, esteja nela. Se um dia deixar de pregar, não é que você pode, você tem que sair dela. Mas graças a Deus que ela tem sido preservada por Deus, então continue nela, por favor. Continue nela. Então, nesse sentido, né, a igreja ela é universal. Todos quantos fazem parte da noiva de Cristo estão em Cristo Jesus. Uma outra característica é que toda igreja cristã verdadeira, ela é apostólica. E aqui tem um detalhe, porque a gente vive tempos onde existem várias igrejas chamadas apostólicas, mas num outro sentido. Lá em São Paulo tem muito, eu não sei como é que é aqui, mas lá em São Paulo tem várias igrejas onde o cara não quer ser pastor, ele quer ser apóstolo. Detalhe, não existem mais apóstolos hoje. Não existem mais apóstolos. Não é de hoje não, há muito tempo. Apóstolo é na época de Cristo. Como Augusto Nicodemos fala, né? Apóstolo bom é apóstolo morto, eles já morreram já. Então, calma aí, então não estou entendendo nada, pastor. Porque se não existem mais apóstolos hoje, como que você disse que uma das características da igreja era ser apostólica? Simples. Desconfie quando alguém diz que ele é apóstolo, tá? Eu sei que alguns podem de repente afirmar porque foram mal orientados. Existe essa possibilidade. Mas alguns querem enganar mesmo. Então, em que sentido toda a igreja verdadeira é apostólica? Porque ela está fundamentada na doutrina dos apóstolos. É a Bíblia que ensina isso. A igreja verdadeira, ela é construída, uma das metáforas que a Bíblia usa para a igreja, é a metáfora do edifício. Todos nós somos pedras de diferentes tamanhos, de diferentes formatos. Nós somos um edifício, mas quem sustenta esse edifício? A pedra angular que é Jesus Cristo. E como que eu sei que Jesus Cristo é a pedra angular? Quando eu defendo a doutrina que os apóstolos defendiam no Novo Testamento. Sair da Bíblia, acabou o papo. Não tem nada para inventar em teologia. Nós não somos chamados a criar doutrinas novas. Nós somos chamados a conhecer as velhas verdades sempre novas do Evangelho. E é um baita do desafio. Mexe com a nossa vida toda. Então a igreja verdadeira, ela é fundamentada no Senhor Jesus Cristo, na doutrina dos apóstolos. Lembra desse texto aqui? Imagina que você está nesse texto, ó. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos. Imagina que Jesus está perguntando para você. Essa é a pergunta. Quem diz o povo ser o filho do homem? Né? Filho do homem é dos títulos de Cristo.
O que o povo está dizendo que eu sou? Aí vem lá. E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Aí Jesus, tudo bem, isso é o que eles estão falando. Mas vocês, quem eu sou para vocês, né? Versículo 15, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro, né, o mais atirado, respondendo Simão Pedro, disse, tu és, vamos ler todos juntos, só isso daqui? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha só, Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora Jesus Cristo vai avaliar se a resposta dele estava certa ou não. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, irmão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Ou seja, você está certo, Pedro. E essa resposta, ela não nasceu aqui desse mundo, carne e sangue. Ela veio de Deus. Você está certo. Eu realmente sou Cristo, o Messias, o ungido, o Filho do Deus vivo. Olha o 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre, ênfase aqui, ó, esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Esse é um texto, um dos mais discutidos na história do cristianismo. Porque, por favor, eu não estou falando mal da igreja católica. Não é objetivo, tá? O católico olha para esse texto e diz assim, ó, tá vendo? Jesus Cristo disse, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esse é o texto que, na opinião dos católicos, dá base para o papado. A doutrina de que existe o Papa. Porque, segundo eles, é o próprio Cristo que disse, ó, tu és Pedro e sobre esta pedra. E esta pedra é quem? Na opinião do católico é Pedro. Por isso é que na opinião do católico o primeiro Papa foi quem? Pedro. Só que será que o texto está ensinando isso? Com todo respeito, não. Até porque versículos depois, vamos ler? Vamos lá, abre lá, abre comigo, Mateus 16, por favor. Se a igreja está fundamentada em Pedro, então a gente está complicado, viu? Se a pedra é Pedro, rapaz, a gente está complicado, viu? Porque Pedro é um pecador como eu e você. Claro, teve privilégios que nós não tivemos ali, né? Está perto ali, enfim. Mateus 16, 15, 18. Olha só, a partir do 21, olha só. Vamos supor que a gente acredita que o Papa, a pedra, que é a base da igreja, é Pedro. Olha só, logo depois o que vai acontecer a partir do versículo 21. Acompanhe, ó. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. O texto continua. E Pedro, que para os católicos é a pedra que dá base para a igreja, olha só. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo nenhum te acontecerá. Está entendendo o que está acontecendo aqui? Jesus Cristo lembra da sua missão. Olha, é necessário que eu vá para Jerusalém, que seja cumprido tudo que foi escrito de mim. Jesus Cristo veio com uma missão. Qual que é a missão dele? Morrer, para nos salvar. Pedro, provavelmente, vamos dar um desconto para ele? Provavelmente com uma boa intenção, ele fala, Senhor, ele chama Jesus do canto e fala, Senhor, não faz isso não. O texto diz, ó, tem compaixão de ti, Senhor. Isso, de modo nenhum, vai te acontecer. Ou seja, o Senhor não vai morrer, não. Olha só o que Jesus diz para ele. Quero ler junto com você. Versículo 23, 1, 2, 3 e... Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço,
Porque não cogitas das coisas de Deus, e sim da dos homens. Olha aqui que preciosidade, que profundidade. Quando Pedro disse, tu és Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus Cristo disse, bem-aventurado, isso não foi revelado pela carne e o sangue, mas foi Deus que te revelou. Quando o mesmo Pedro disse, Senhor, não morre não. O que Cristo diz para ele? Arreda Satanás. Tu és o quê? Tu és o quê? Pedra de tropeço. Então a pedra sobre a qual a igreja está fundamentada não pode ser Pedro. Se não é Pedro, é o que então? É Cristo e aqui especificamente a confissão de Pedro. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aí tem lá no grego, as dúvidas do grego, pastor Luiz vai tirar todas, tá? Não sou muito bom do grego. Mas, Petra é a pedra maior no grego. Petros, e aqui é Petros. Petros é uma lasquinha da grande pedra. Pedro é uma lasquinha da grande pedra. A grande pedra é quem? Cristo Jesus, a pedra angular. E essa pedra aqui é a confissão de Pedro. Qual que era a confissão de Pedro aqui mesmo? Todos juntos, vamos lá? Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. De novo, qual que é essa pedra? Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, enquanto tiver gente em Rondônia confessando, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo, seja aqui, seja com os indígenas, você tem o que ali? Uma igreja verdadeira. Esse é o sentido do texto. A igreja não pode estar fundamentada numa pessoa falha como Pedro. Ela está fundamentada na pedra angular que é o Senhor Jesus Cristo. E a ideia é que todos nós somos Petros, pequenas lasquinhas da grande pedra que é Jesus Cristo. E se nós aqui nessa noite confessamos, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo, nós fazemos parte da igreja de Deus, graças a Deus por isso. Então, tudo isso que a gente está falando da doutrina dos apóstolos, que marca e caracteriza uma igreja verdadeira. E ela é formada também por servos do Senhor Jesus Cristo. Se Cristo é nosso Senhor, isso significa que somos servos de Cristo, fomos comprados por Cristo e não pertencemos a nós mesmos. Todos aqueles que fazem parte da igreja invisível têm o mesmo Senhor, que é Jesus Cristo. Todos os cristãos são pessoas que foram redimidas e agora estão em Cristo. Na igreja, nos relacionamos com quem? Com pessoas que foram compradas pelo Senhor Jesus Cristo. Nós devemos servir uns aos outros. Se Jesus Cristo veio lá da glória e serviu gente como eu e você, eu tenho que servir gente, nós devemos servir uns aos outros. Por isso que sempre ingratidão, soberba são contraditórios à fé cristã. E como nós devemos aprender sobre essas coisas? Humildade é o que tem cheiro de cristianismo é amor e humildade, segundo Jesus Cristo. Nós somos servos, escravos. A palavra escravo, eu sei que é muito pesada na nossa cultura, porque a gente lembra lá, do Brasil colonial, da época de Paulo, lá em Roma, escravo. Então, no sentido histórico, a palavra escravidão é bem pesada, mas a Bíblia usa. Paulo se apresenta lá em Romanos como Paulo, escravo de Jesus Cristo, servo do Senhor Jesus Cristo. E qual que é a ideia bíblica do escravo? Primeira, eu não pertenço a mim mesmo, eu pertenço ao meu Senhor. Segundo, eu fui comprado por um preço. Quem define que eu sou não sou eu, é o meu Senhor. E uma coisa que me ensinaram um dia, e que assim destravou, e me deu um sentido positivo na questão da escravidão é o seguinte: nem sempre escravidão é uma coisa ruim. Tem uma situação só que a escravidão é a coisa mais linda que existe. Como? Você tem que fazer a seguinte pergunta: quem é o Senhor? Só isso. Vamos supor que vocês sejam meus escravos. Aí vocês estão mal.
Porque por mais que eu seja um cara que acerta aqui e acolá, eu também erro. Então ser escravo de Nilson não é bom. Se eu sou escravo de vocês, também não é algo bom. Imagine só que na relação de escravidão, o seu senhor é um cara chamado Adolf Hitler. Vai ser bom isso? Não. Agora imagina só. Quem é meu senhor? Resposta: Jesus Cristo. Ele te comprou por um preço que nós cantamos essa noite. Qual foi o preço que Cristo nos comprou? Foi o quê? O sangue dele. Aí eu te pergunto, existe uma realidade mais libertadora do que ter Jesus Cristo como seu Senhor? Não existe. Aí de repente alguns estão pensando, Nilson, eu não quero ser escravo de ninguém. Bom, você não entendeu nada. Porque você sempre serve a algo ou alguém. Resumindo tudo, ou você serve a Deus ou ao pecado. Só isso. O ser humano não foi feito para ser uma ilha, onde ele é dono de si mesmo. Todas as pessoas que pisaram nesse mundo, que estão nesse mundo agora, e aqueles que vão nascer, eles vão servir a algo ou a alguém. Ou a Deus ou ao pecado. O pecado é um péssimo senhor. Jesus Cristo é o nosso Senhor que nos comprou por um preço e Ele é o grande libertador da nossa vida. Então essa é a única possibilidade de uma escravidão ser a coisa mais libertadora que existe. É ter Jesus Cristo como nosso Senhor. Ser escravo de Cristo é a realidade mais libertadora que existe. Olha só como a proposta do cristianismo é diferente da proposta do mundo. E nós somos chamados a servir. Se Cristo ordenou amar os nossos inimigos, quanto mais amor nós devemos aos nossos irmãos no Senhor Jesus Cristo. Todo cristão autêntico é um servo de Cristo e deve servir na igreja. E por fim, a última característica, toda igreja cristã é uma igreja missionária. Você foi salvo para proclamar as virtudes daquele que te chamou do reino das trevas para o reino da sua luz. Não existe cristão autêntico que de alguma forma não se preocupe com a salvação de alguém. Dá para imaginar uma mãe cristã que não chora pelo seu filho que ainda não é convertido? Dá para imaginar uma coisa assim? Se ela não se preocupa com o seu filho, com a salvação do seu filho, ela não é cristã. Dá para imaginar um pai que não se preocupa com a salvação do seu filho? Que não chora, que não perde noites por causa do seu filho? Dá para imaginar um filho, de repente você é um filho e na sua família só você é cristão. Você não quer que o seu pai parta desse mundo sem conhecer a Cristo. Você fala, você ora, você é xingado, você é zombado, mas você topa esse desafio. Porque sabe que vale tudo. Pode xingar, pode zombar, pode fazer o que você quiser. A minha preocupação não é isso, não é ter respeitabilidade humana. Eu quero é que meu pai e minha mãe conheçam a Jesus Cristo. É só isso. E se tiver que sofrer por isso, eu sofro. Cristo sofreu, quem sou eu para não sofrer? Não é assim? Eu termino, vou passar isso daqui, depois eu passo os slides para vocês, termino aqui. A igreja é una, então oremos pela unidade da igreja. Tem brigas que vale a pena, tem brigas que não vale a pena. Eu já entrei em Facebook para discussão teológica, que hoje eu tenho vergonha. Não precisa, era só vaidade. Tem brigas que vale a pena, tem brigas que não valem a pena. Tocou em questões da igreja, saiba como você vai se posicionar. Mas eu não vou ficar brigando com o irmão Batista, né? Que seja feliz na igreja Batista. Que Deus o abençoe, porque a igreja Batista é uma igreja séria também. Eu quero trabalhar na igreja onde eu estou, que acima de tudo é a igreja de Cristo, e eu sou presbiteriano. Eu quero me envolver com as obras da igreja presbiteriana. E tem muito trabalho, não tem, pastor? Sempre tem muito trabalho. Sempre tem muito trabalho. Trabalhe pela unidade da igreja. A igreja é visível e invisível.
faça a análise com você. Eu faço parte realmente da Igreja de Cristo? Eu tenho convicção que eu sou um pecador, dependo de Deus, eu me arrependo dos meus pecados, Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador. Glória a Deus por isso. Agora eu quero pregar o Evangelho para outras pessoas. Eu quero pregar para as outras pessoas. A igreja é santa. Todos nós aqui, individualmente, coletivamente, lutamos contra pecados todos os dias. E somos chamados à santidade. E a gente treme quando fala disso. A gente luta contra pensamentos, palavras, hábitos. Gente, irmãos e irmãs, como é difícil lutar contra hábitos errados, né? E como é difícil adquirir novos hábitos. Mas é possível. É possível. É a única luta que vale a pena. Então, às vezes, tem coisas que a gente tem que abandonar. Eu tenho que abandonar. Que a gente se ajude uns aos outros para abandonar. A gente está no meio, mais ou menos, de fevereiro, né? Eu não sei se você, no início do ano, fez aquelas promessas, né? Vou tomar menos Coca-Cola. Estou falando porque eu e o pastor, a gente gosta muito de Coca-Cola, né? Vou fazer mais isso, vou fazer mais aquilo. E aí, como é que está? Você conseguiu? Não é tão simples assim. Lutar contra hábitos ruins, adquirir hábitos santos, mas a gente é chamado para isso. E quem nos chama é Deus, Ele vai nos ajudar. Mas é uma luta todos os dias. E essa luta é a luta que vale a pena. A igreja de Cristo tem pessoas de todo o mundo. Oremos pela obra missionária. E missão tem a ver, né, com pessoas que vão para a África, mas missão tem a ver com o seu vizinho que está do lado. Seu vizinho que mora na frente sua. Missão é lá e é aqui. Todo mundo sabe disso. A igreja apostólica, teologia é importante, conheçamos a Bíblia, conheçamos a doutrina dos apóstolos e defendamos a doutrina que nos é ensinada na palavra. Ela é formada por servos de Cristo. Então eu e você, nós somos servos. Nós nascemos para servir. A gente sempre está servindo a algo ou alguém. Somos chamados a servir ao Deus vivo, a gastar a nossa vida para a glória de Deus. A igreja é missionária, um ponto que eu já falei. Toda igreja cristã tem um chamado para dentro e para fora. Agora nós estamos no chamado para dentro. Estamos reunidos, aprendendo da palavra, louvando a Deus e adorando. Mas isso é para pegar força, para na semana a gente testemunhar aonde for, no trabalho, na escola, na faculdade, na rua, aonde for. E essa daqui, por questão de tempo eu não falei, as 3 marcas da igreja, né? A pregação fiel da palavra, a administração correta do batismo e da ceia e o exercício da disciplina bíblica. Isso a gente deixa para uma outra oportunidade. Então essas são, de maneira bem rápida, algumas das principais características da igreja cristã. A gente vive num mundo conturbado. Pessoas do seu trabalho às vezes perguntam, né? Você é de qual igreja? Eu sou da presbiteriana. Lá em São Paulo a gente anda muito de Uber, né? E às vezes dá para montar, se você tiver talento literário, dá para você escrever um livro nas conversas que você tem com o motorista, né? Porque alguns gostam de conversar, outros não. Ah, você está indo para onde? Estou indo para o trabalho? Eu estou indo para o trabalho. Mas você faz o quê? Bom, eu sou pastor. Pastor? Mas de qual igreja? Presbiteriana. Alguns nunca ouviram falar. Presbítero, o quê? Ah, é aquela que tem a cruz? Tem várias que tem cruz, né? Aí começa o papo. Às vezes o papo vai para frente, às vezes não vai. Então teve Uber que eu terminei a viagem. Aí eu não sou um cara tão corajoso assim, mas eu falei, posso orar por você, né? Ora, no final o cara está chorando. Aí, tem outro que eu falei, posso. O cara quis me entregar um folheto, eu falei, eu deixo. O cara quis entregar um folheto e eu saquei que o cara era testemunho de Jeová. Aí eu já tenho uma tática, né? Testemunho de Jeová, você age assim. Ele quer te entregar um folheto,
Eu falo assim, ó, eu pego o teu folheto se você pegar o meu. Você quer o meu folheto? Aí ele fala, não, não quero. Eu falei, então, deixa quieto, Deus te abençoe e segue o jogo, né? Então, tem sempre estratégias que você pode usar para pregar a palavra de Deus, para dar um testemunho, né? Você às vezes se sente despreparado. Às vezes a gente se sente despreparado, né, pastor? A turma acha que o pastor sempre é corajoso. Talvez o pastor Luiz seja, eu nem sempre sou, não. Mas coloque o seu medo aos pés da cruz e vá. E depois que a gente tem uma ou outra experiência de testemunhar da palavra, aí parece que a gente consegue se empolgar um pouco mais e começar a falar. Se você fala muito, se você fala pouco, se você é tímido, Deus vai usar você do seu jeito, para testemunhar. E às vezes não é o pastor que vai ter que ir lá, não, é você mesmo. É você que é chamado para testemunhar, lá na sua família, onde for. Que a igreja possa continuar crescendo em santidade, no conhecimento de Cristo e também em número. Que Deus possa marcar, fortalecer essas marcas na vida de cada um de nós. Vou pedir para o pastor Luiz fazer uma oração, terminando esse momento. Que Deus os abençoe. Amém. Oremos então, irmãos. Vamos colocar de pé, vamos orar. Nosso Deus amado, nós somos profundamente gratos ao Senhor pela Tua palavra, ó Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Tua palavra é a nossa regra única de fé e de prática, é a revelação especial do Senhor para nós, a revelação salvífica do Senhor para nós pecadores. Muito obrigado, Deus, pelo culto desta noite, pela Tua palavra ministrada pelo Teu servo, que mais uma vez falou de forma profunda e clara ao coração de cada um de nós. Nos ajude, Deus, a entender que a Tua igreja, Senhor Deus, ela é uma igreja una, uma igreja santa, uma igreja universal, apostólica, formada por servos do Senhor, uma igreja missionária. Que nós possamos gravar na nossa mente, nos nossos corações, essas características básicas da Tua igreja reveladas pela palavra do Senhor. Que nós vivamos também essas 3 marcas verdadeiras, ou da verdadeira igreja, que o Teu servo apresentou nesta noite também. Se conosco, ó Pai, e se há alguém aqui entre nós, nessa noite, que ainda não crê em Jesus Cristo, como nosso único Senhor e Salvador, que não faz parte ainda da verdadeira igreja do Senhor aqui na face da terra, que possam tomar uma decisão. Ó Deus, que voltem a vida para o Senhor, entreguem a vida para Jesus, crendo nele como único Senhor e Salvador. E aqueles que já creem, permaneçam firmes na fé, independentemente das circunstâncias, das lutas, das tentações que enfrentamos. Que o Senhor nos dê disposição para permanecermos fiéis até a morte, como diz a Tua santa palavra. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.